artista, jogador, sei lá, todo tipo de gente está lá com o seu parceiro, a mulher com a sua parceira, porque Deus viu que o coração duro não tem como mudar. A pessoa está lá com o seu coração duro, se ela não abrir, se ela não se voltar para Deus, aí ela vai cair lá nas suas vontades, entendeu? Então a Bíblia fala assim que Deus os entregou às suas paixões. A palavra diz isso, a palavra diz aquilo, e a pessoa quer andar na contramão. Você quer andar na contramão? Então Deus o entregou. E aí veio aquela coisa de homem com homem cometendo torpeza, mulher com mulher, simplesmente por causa da dureza de coração. Porque quando a pessoa endurece o coração é porque ela quer fugir dos preceitos de Deus, fugir dos preceitos da palavra, dos ensinamentos que traz uma vida saudável, uma vida com regra, uma vida com disciplina. Mas o homem, na sua vontade natural, ele não faz isso, mas ele precisa estar em Deus. E para estar em Deus, ele tem que buscar entendimento, ser renovado no entendimento, haver renovação no entendimento. Vamos lá, o próximo 20. Mas vós não aprendeste assim em Cristo. Vamos para o próximo, mais um. Se é que o tendes ouvido e neles fosse ensinado como está a verdade. Quando a gente ouve, irmão, a gente faz diferente. Próximo. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Se despojar do velho homem, a velha natureza humana. Aquilo que era normal tem que acabar. No dia a dia, a mudança tem até um hino, né? De garoto lá, que quando a gente está em Jesus, bem renovar o meu viver, o meu falar, o meu pensar, o meu agir, o meu andar, e por aí vai, né? Depois aí de canto o hino aí para nós. Entendeu? Então é em todas as áreas. Às vezes a pessoa está com um palavreado bom, mas com uma outra atitude errada em alguma parte. É entregue à concupiscência. Se não renovar aquilo no entendimento, na mente, no temor, né? A gente é lançado, Deus nos despreza, ele vira as costas e fala, agora segue o seu caminho. E a Bíblia falou quem caminho quando o homem segue sem Deus? Há caminhos que para o homem parece direito, mas o final, caminho de morte, tem laço. Se Deus não, Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Para chegar no Pai tem que passar por Ele. E para passar por Ele tem que ter a renovação na mente, para andar nele, para fugir da aparência do mal. E tem muita coisa nesse texto. Vamos lá, próximo. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Aí sempre falando da renovação do espírito da mente. E vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Revestido novo homem. É levantar de manhã, num belo dia, como foi hoje, está sendo ainda, e falar, a partir de hoje eu quero fazer diferente. A partir de hoje eu quero ter o meu devocional, quero ter a minha leitura da palavra, quero ter a minha oração em secreto com Deus, quero confessar os meus pecados diante de Deus, ter aquele período com Deus ser uma coisa normal, uma coisa rotineira da vida cristã. Isso é renovação, isso é um recomeço, e há a necessidade de atitude. Não, a partir de hoje, eu lembro de algumas pessoas que eu admiro, o irmão Luiz é um deles, que teve vício na bebida, seu Orestes, um senhor que tinha um restaurante lá, e era a esposa dele que comandava esse restaurante, e ali eu fazia minhas refeições quando eu estava na Bandeirantes. E um dia ele falou para mim, eu falei, 30 e poucos anos, um dia eu levantei e falei, a partir de hoje eu não fumo mais. Ele jogou o cigarro no lixo e falou. Aí não sei quem falou, até você tomar o primeiro café, tomar não sei o quê, diz que toma um café de minha vontade, é tudo mentira do diabo, né? Mas é pretexto para permanecer no vício. E ele viveu até
90 anos, 89 para 90. Ele largou, quando ele largou, ele tinha 45, 50, coisa assim. Entendeu? Determinou, levantou um dia e falou: a partir de hoje eu não fumo mais. E tomou posição. O irmão Luiz um dia falou: a partir de hoje bebida não entra mais nessa casa pelas minhas mãos. E nunca mais entrou. Mudança requer determinação, vontade, mas isso aí é fortalecido com oração, é regado pela oração, regado pela renovação da mente, regado por aquele louvor gostoso que você ouve à noite, ou antes de dormir ali, coloca aquele, não sei se você tem esse hábito aí, mas é bom, né? Você entra lá no seu quarto, tranquilo, tal, coloca aquele louvor gostoso, e a hora que você vê está amanhecendo, entendeu? A palavra de Deus diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Então, você quer ter uma intimidade com Deus, o louvor tem que fazer parte da sua vida, né? No seu carro, na sua casa, junto com a sua família, lá no seu quarto. Fala: agora chegou o meu momento, Deus aqui. Aqueles hinos, hino de época, hino de louvor, de adoração, de guerra, tem todo tipo de hino para você desfrutar da melhor maneira possível de um período gostoso de comunhão com Deus. Não é necessário ter o hino, você pode orar sem barulho nenhum. Eu, na minha particularidade, eu gosto de orar sem nada, tudo mais. Mas gosto de ter o meu período com o hino também, entendeu? Eu oro com o hino e sem o hino, não muda absolutamente nada. Prefiro sem o tal. Porque o hino eu gosto de curtir, de ouvir, de cantar junto, tal, lembrar. Essa é a situação. E a oração, eu gosto dessa concentração total para orar, para não perder. A minha oração ela é feita por etapas. Ela tem essa parte, família, igreja, governo, tal e tal, tudo mais. Qualquer coisa fora disso tira a minha concentração, né? Mas não é regra não, irmãos, tá? Se você ora lá com metal comendo solto e o Espírito Santo ali, amém, com hino a milhão, glória a Deus. O importante é que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, tá? Mas você tem o seu modelo, eu tenho o meu, cada irmão tem gente que precisa do silêncio total, outros não, e aí vai. Mas a gente tem que mudar de atitude, renovar a mente, renovar os hábitos, renovar os lábios. Você vai ver por quê, o que diz no próximo versículo. Vamos lá. Por isso deixai a mentira, aí, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando a gente fala a verdade, irmãos, Deus está no negócio. Quando a gente fala mentira, o diabo está no negócio. Porque ele teve uma filha, e a filha dele tem nome: mentira. Ele é o pai da mentira. Automaticamente, eu falando a mentira, filho do diabo. Falando a verdade, nós somos filhos de Deus, né? Se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. João 14, 7. Vamos estar em Deus, vamos estar na palavra, vamos fortalecer esse elo. O próximo: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui ele dá a liberdade, e o ser humano é passivo disso, né? Confronto, choque, divergência de ideia, na vida comum, pai e filho, irmão com irmão, esposo com esposa. É absolutamente normal esse embate. Por quê? Cada um tem sua natureza própria, tem a sua visão própria das coisas, e muita coisa a gente vai divergir. Eu concordo com uma pancada de coisa com a Ironildes, mas muita coisa. Mas discordo de um caminhão também. Por quê? Somos diferentes. É assim que funciona, né? E aí nessa parte Deus fala assim: irai-vos.
alguma situação provocada por ela me ira, alguma provocada por mim também a deixa irado. Alguma situação a sua mãe te deixa irado, você deixa irado a sua mãe, o seu pai, e por aí vai. Aí vem o quê? Mas não pequeis. Não, não permita que a ira se transforme em algo pior, no pecado. Porque enquanto você está com a ira, ela está contida ali dentro de você. Deus falou com Caim. Estou vendo o seu coração, querido. O pecado está diante de ti. Compete a ti dominá-lo. Sabia que ele ia matar o irmão. Foi falado. Mas ele foi lá, o negócio estava virado no avesso. Porque fala para não se pôr o sol debaixo do eiro. Eu tive um entreveiro com meu irmão, desentendi, o dia está terminando e eu estou com a ira. Esperando uma oportunidade. Por que fala esse versículo? Não se ponha o sol. Para o judeu, o dia termina e começa, às 6 horas da tarde. Ele termina. Um grande dia, maravilhoso. O sol deu 6:01, é um novo dia. 6 horas e 1 segundo é um novo dia. 6 da tarde, às 18 horas, é um novo dia. Significa que não pode passar por outro dia o sentimento anterior. Mas às vezes a falta de conhecimento, sabe o que faz com a gente, irmão? Não é deixar passar para outro dia, deixar para outra semana, para outro mês, para o outro ano. E em alguns casos, nunca acertar aquela coisa que foi errado. Reconhecer. Falar, não, eu errei com você, desculpa, tal, foi eu e essa coisa. E isso no mesmo dia. Por isso que Jesus debateu com os discípulos acerca do perdão, que fala 70 vezes 7. Aí com Jesus o negócio foi maior. Né? Era 7 vezes. Quando chegou em Jesus, passou a ser 70 vezes 7. Dá 490. Pensou, irmão, pisar na bola comigo 490 vezes num único dia e eu ter que perdoar? Isso significa a grandeza do perdão. E você não pode permitir que, qualquer que seja a ira, ela não pode passar por dia. Tem que acabar nesse dia. Porque vai prejudicar a sua vida espiritual, sua vida de comunhão, conjugal e por aí vai. Não, o sol está terminando, está se pondo, acabou. Gente, hoje eu tenho que botar fim nesse negócio. Vou deixar para amanhã, vou deixar para mais um dia, vou deixar para mais uma semana, vou deixar para... E às vezes em vida, o irmão Luiz fala de 2 irmãos lá, perto da casa dele. Faleceu a mãe, e eles tiveram um entreveiro na vida, né? E passou a não conversar um com o outro. Aí está lá o velório da mãe, entrava um irmão, ficava um pertinho do caixão, o outro lá fora. Aí saía esse, o outro, na hora da morte, irmão. Não teve reconciliação na hora da morte da mãe. Misericórdia. Aonde está um coração desse? Aonde está? E parece que os 2 já partiram, Luiz? Só um já partiu. E partiu sem liberar o perdão ou sem receber. E o outro que ficou também ficou com essa situação de algo que podia ser resolvido. Mano, deixa pra lá aquele negócio e tal. Eu estava com a cabeça virada, naquilo que eu falei, o que você falou para mim acabou. E morrer, irmãos. Morrer, a gente não pode deixar passado um dia para o outro um sentimento ruim. Isso aqui, né? Mas eu deixei? Vamos cortar. Agora você vai deixar uma semana, um mês, um ano, uma vida. Eu acho que dá para interromper. Olha o que acontece que faz isso aí. Não deis lugar ao diabo. Esse é o complemento da frase de cima. Quando a gente não perdoa, a gente está dando lugar para ele. E a gente não dando, ele já procura lugar. A Bíblia fala que o inimigo anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Você está com a vida legalzinha, santidade, tudo belezinha, tudo, não tem nada. E ele está ali buscando uma oportunidade.
Aí você deu a oportunidade, através da ira, de alguma coisa, aí ele entra. E ele entra com um único objetivo. Ele tem 3 objetivos: matar, roubar ou destruir. No prejuízo ele não fica. Se você der a brecha, alguma coisa ele vai fazer. Então a Bíblia fala para a gente não dar lugar para ele. Tem que dar lugar para o Espírito de Deus agir. Dando lugar para o Espírito de Deus, irmãos, aí vem paz, vem alegria, vem comunhão, vem perdão, vem coisa boa quando o Espírito de Deus está na nossa vida. Vamos lá. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Deus abriu uma porta de trabalho para você resolver os seus problemas, suprir as suas necessidades, né? Conquistar os seus êxitos lá, ter sucesso, mas acima de todas as coisas, é para ajudar alguém. Alguém Deus vai colocar no seu caminho para você socorrer, para você ajudar. Por isso ele abriu uma porta. Se pudesse complementar esse versículo, para a gente não ser avarento. E tem uma outra palavra também, se eu me lembro aqui, é quando você quer só para você, como é que é? Só para mim, egoísta, né? Só ver o meu lado. Não, Deus abriu uma porta para mim, poxa, eu estou trabalhando, eu estou empregado. Final do mês cai lá na conta. Aí tem alguém que está desempregado, que já tentou, já correu atrás e ainda não deu certo. E às vezes vai precisar de você, vai precisar de um socorro. E tem alguns que têm necessidades maiores que sempre vão precisar, né? Mas às vezes no nosso egoísmo, se a gente não tiver um entendimento da palavra, eu quero a minha promoção, eu quero... É justo? Você trabalhou, fez por onde, foi fiel, ficou até mais tarde, ou não, fulano é muito bom, vamos dar aumento. Aí chega a parte de Deus, né? Você não furta, você está ganhando com o seu suor, com o seu conhecimento, com a sua determinação, com a sua vontade, com a sua força, vai sobrar um pouquinho para você ajudar alguém. Sempre dá para fazer alguma coisa por alguém, né? Para ajudar necessitado. Não é folgado, não. O nego não quer trampar, não quer, me empresta, aí depois eu vou pagar. Não, ô irmão, é um necessitado. Aquele que precisa mesmo, tá? E o Espírito de Deus vai testificar aí no seu coração, é para você ajudar fulano, é para você socorrer não sei quem. E às vezes vem aquela bênção fora de hora, você vai lembrar, Senhor, eu quero fazer isso, aquilo e tal, mas quem é que o Senhor quer que eu abençoe com esse algo mais que o Senhor deu? Esse versículo fala disso. A contas anda o seu sentimento na hora do próprio, porque é tão gostoso, né, irmão? Você vê, opa, agora, beleza, vou resolver isso, aquilo e tal. Mas a palavra, ela cobra de mim e você, que temos a mente renovadas em Cristo. Se eu fui abençoado, é porque tem alguém que precisa ser abençoado por mim. Amém? Vamos lá para o próximo. E não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Palavra torpe é aquela que não dá para ouvir. Você viu o que falou? Se não dá para repetir, é porque é a palavra torpe. É a palavra suja no seu mais baixo nível e na hora mais imprópria possível. Que não saia uma palavra desse peso da nossa boca. Porque se nós temos a mente renovada, irmão, da nossa boca as pessoas têm que ouvir palavra que promova a edificação, que é gostoso de ouvir. É tão bom conversar com o fulano. Eu tenho um amigo, irmão da aeronáutica, ele está no grupo nosso, e lá no meu tempo de não convertido, no futebol, né? No futebol você fala poucas e boas.
Eu nunca vi ele falar um palavrão. Em anos ali jogando bola com ele e tal, às vezes uma coisa pegando fogo lá no jogo e nego mandando ir para o inferno, para o diabo que carregue mais um caminhão de coisa e ele na dele. Aí depois que eu vi que ele era convertido, que ele era cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro, ele tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo dá domínio próprio. Não fala para não sair nenhuma palavra torpe. Da nossa boca é palavra para edificação, para crescimento. Você vai conseguir, olha, Deus está no negócio, estou orando por você. Vamos colocar em oração. Esse é o tipo de palavra da boca do cristão, querido. Soltar a palavra de derrota, não dá, tá ruim. Só Deus na causa, só Deus que parece que Deus nem está na causa. Entendeu? Da nossa boca sai a palavra que eu ouvi isso de uma mulher. E eu vou carregar para o resto da minha vida. Ela traz uma definição verdadeira de amigo. Porque ela tinha umas amigas. E essas amigas sempre, uma em especial, que ela tinha um grande apreço, sempre colocava ela para baixo quando era questão de relacionamento. Né? Chegava na hora de falar de relacionamento, que, eu acho legal, fulano de tal bonito. Você não tem chance com fulano. Colocava ela lá embaixo. O tempo todo. Aí um dia falaram que essas pessoas não são amigas. E a definição de amigo que ela deu é a seguinte: amigo verdadeiro é aquele ou aquela que te coloca para cima. Te colocou para cima e é seu amigo. Porque todo mundo quer estar na parte de cima, né? Primeiro eu, depois o samba, né? No meio da negrada a gente fala isso. Mas o amigo verdadeiro, ele quer te ver bem. Ele quer te ver lá em cima. Quando ele vai falar de você, ele vai falar das suas qualidades, mesmo conhecendo os seus defeitos. A amiga verdadeira, ela vai falar das suas qualidades, mesmo conhecendo os seus defeitos. Vai estar sempre te colocando lá em cima. Colocar em alta. Entendeu? Às vezes você pega a pessoa num momento ruim, você dá uma palavra, vem uma injeção de ânimo, a pessoa sai daquela situação. Né? Porque tudo que às vezes ela está esperando é ouvir de você algo dessa natureza. Um amigo verdadeiro deixa para cima, te deixa em alta. Vamos lá para o último, e nós já vamos. Não, tem mais dois. E não entristeçais do Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. O dia que Jesus ia buscar a igreja, lá no arrebatamento, ou depois da grande tribulação, irmão. Aí é aonde o Espírito Santo vai ter que estar a milhão na nossa vida. Né? Agora, se eu entristeci, abandonei, apostatei da fé, ele vai vir resgatar e a gente vai ver o outro subir. Né? Aí entra aquele versículo lá da Bíblia. Estando dois no telhado, o que acontece? Um sobe e o outro fica. Na visão da minha esposa, ela fica. Ela sonhou. É ela que sonhou. Falou, amor, eu sonhei que eu estava ficando. Eu falei, estou tranquilo. Rever os seus conceitos. Corre atrás do prejuízo. Eu estava indo, eu falei, maravilha. Eu ainda não tive esse sonho, não, né? Mas no dela, eu estava bem no sonho, graças a Deus. Mas ela vai fazer a oração no cantinho, Senhor, não deixa ele subir sozinho. Sempre tem aquela oraçãozinha a mais que faz lá no secreto, lá, não deixa ele subir sozinho, não deixa. Entendeu? Então, no dia da redenção, irmãos, é a nossa comunhão com Deus e, sobretudo, com o Espírito Santo. O Senhor vai vir buscar a gente cheio do Espírito Santo, cheio de vida de comunhão, cheio de vida de paz, cheio de vida de santidade, cheio de vida de ajuda, de socorro. É essa plenitude que Deus quer de cada um de nós. E o último versículo, não, ainda tem mais dois, vamos lá.
para sair do nosso meio também toda amargura, ira, cólera e gritaria e blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentre vós. A amargura, ira, cólera, uma coisa puxando a outra, né? A Bíblia fala que um abismo puxa o outro abismo. E tem um importante aqui, gritaria, junto com tudo isso aí. Não tem como uma pessoa cheia de cólera e de ira falar baixinho. Né? Você já viu alguém discutindo baixinho? Fala um negócio do ouvido, o outro. Não, é gritaria, é bagunça, é confusão. Né? Parece que o mundo vai acabar. Parece que falar mais alto se impõe, coloca respeito ou intimida. A Bíblia fala que no meio cristão, irmão, você sabe como que Jesus morreu, irmão? Como ovelha muda, ele não abriu a sua boca, estando cheio de razão. Ah, mas é Jesus. Falei, irmão, quem diz que está nele tem que andar como ele andou, né? Vai surgir situações aí que vão te fazer descer do tamanco. Aí é a hora do Espírito Santo, o famoso 5 minutos. Falei, Senhor, me ajuda, me socorre. Não permitir que essas coisas aí sejam comum na nossa vida. Eu dei até o exemplo de um missionário, de uma missionária que morava lá em Bonito, e um casal da igreja pediu oração. Ela pediu para ir lá na casa. Vem em casa, porque eu estou com as crianças e não sei o que, tal, tudo mais. E aí, o que aconteceu? Eles chegaram lá para pedir a oração. O casal da igreja pediu uma orientação da pastora, aquela coisa arada toda. Ela tinha 2 filhas e ela estava dando uma correção para essas crianças. E ela falou gatos e cachorros, os irmãos lá fora esperando. Mas gritou de uma maneira assim, assim daquela, falou, meu Deus, essa é a pessoa que vai orar por mim? Eu estou atribulado, eu estou precisando de uma orientação. Aí na porta da casa da missionária, aquele grito de correção com a criança, com a filha, e falando palavrão, uma pancada de coisa. Ela olhou para aquela situação, eu falei, meu Deus, e agora? Passou um pouquinho, ela saiu lá para atender. Acho que ela tinha até esquecido que o pessoal ia lá para a oração, né? E soltando aqueles palavrão forte, a coisa, não sei o que está aqui. Gritaria, cólera, ira. No meio do povo de Deus tem que ser paz, irmão. Palavra de edificação. Até a exortação tem que ser com mansidão. Então não tem para onde a gente correr. Até a exortação tem que ser com mansidão. Porque hoje você está exortando, amanhã você vai ser exortado. E aí? Hoje você está gritando, amanhã alguém vai gritar com você. Vamos lá. E a Bíblia e fala de blasfêmia também, né? Porque quando a pessoa está lançando palavrão, gritando, para jogar uma blasfêmia ali, mas daqui para lá. Se um lado falar, mas Deus na causa, vou lá aqui, aí joga, consegue piorar o que já está muito ruim. Entendeu? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá? Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Sejam uns para com os outros benigno. É um atributo de alguém que é bom, de alguém que ajuda, de alguém que ouve. Se houver benignidade da sua parte com alguém, vai haver benignidade da parte de alguém para com você, né? Misericordioso é um momento às vezes que chega até você um julgamento de uma determinada situação.
Você vai preferir o rigor total da lei ou da misericórdia? A Bíblia fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, né? Tem que ver de que lado que a gente pode estar. Se eu estiver do lado de cá, eu tenho que ser misericordioso. O lado de receber a misericórdia. E se eu estiver do outro lado, é o lado que eu tenho que aplicar a misericórdia. Perdoando-vos uns aos outros. A Bíblia fala que ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. E o primeiro gesto dele, irmão, foi nos perdoar. Ele foi na cruz por causa dos nossos pecados para perdoar. Não é um pecado, todos os nossos pecados. E às vezes a gente tem dificuldade de perdoar uma palavra que foi dita, um negócio que foi feito, algo, entendeu? Jesus lá na cruz, ele perdoou todas as nossas transgressões. Então, o nosso convívio, ele precisa ser dessa forma, sobretudo cristão. Aqui está falando, sobretudo, do corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros. Não pode existir no meio do corpo de Cristo, no seio da igreja, seja ela aqui ou em qualquer lugar do mundo, embate, batendo de frente. Ah, o irmão foi, então eu não vou. Fulano tá, então não, sabe? Essas coisas no meio cristão não prosperam. E Deus não está no negócio. Deus está no perdão, Deus está na misericórdia, Deus está no amor, Deus está na palavra branda, Deus está no perdão, é nessas coisas que Deus está. Se Deus está no negócio, tudo vai bem. A nossa vida é como um barco. Se Jesus estiver no barco, irmão, ele não afunda, não. Ele encara qualquer tempestade. Ele encara qualquer adversidade. Mas ele segue firme lá em cima, porque Jesus não permite que o barco afunda. Amém? Essa era a palavra da noite. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém? Aleluia. Graças a Deus. Deixa eu passar a programação da semana, falar do casamento de sábado, da rifa do domingo que vem. Não posso esquecer, acho que não vou esquecer de nada, não. Terça-feira, culto de oração, 19 horas. Quinta-feira, culto dos milagres, também 19 horas. Sábado,